E para que a gente não perca os miolos hoje, precisamos parar de ficar obcecadas querendo o que não quer a gente. Desmiolando. Sabe aquela frase que a gente fala e conversa com as nossas amigas, tipo, porque quando eu mais quero é quando ele não quer? Gente, essa é a pergunta, assim, de milhões, né? E quando eu tava em Lisboa com a minha amiga, ela falou, nossa, você podia tanto fazer um episódio sobre isso. Porque isso é tão clássico, né? Por que a gente fica obcecada quando a pessoa nos rejeita, pisa em... O que é isso? O que é isso, gente? Tá doido? É muito contraditório, né? Mas eu vou explicar. A verdade mesmo é que o nosso desejo, ele muitas vezes não nasce da conexão. Ele nasce de um vazio. Nasce do não, nasce da ausência. Porque isso é uma linha muito tênue entre o amor, de fato, a construção do amor e a construção desse desejo. O desejo é importante não ter tudo que a gente quer para que a gente possa querer, sabe? Então, a Esther Perel, que inclusive, gente, eu acho que quando sair esse episódio eu já vou estar lá em Nova York, eu vou para um curso com ela, que eu sou apaixonada com ela, para trazer mais e mais conteúdo para nós. Olha só, juro, é por mim e por vocês que eu tô fazendo isso. Tô muito animada. E por isso que a gente precisa compartilhar muito os nossos episódios pra gente crescer e isso chegar cada dia mais para mais pessoas. A Esther fala que a nossa mente, tanto erótica até, né, quanto a mente que a gente tá quando a gente tá conquistando alguém, ela não é politicamente correta. Então, às vezes, a gente não tá fazendo isso por mal, porque a gente quer o nosso mal e tudo. Mas é porque é o seguinte, os ingredientes que nutrem o amor, que é a interdependência, a reciprocidade, a proteção, a preocupação, a responsabilidade pelo outro, isso muitas vezes são os mesmos ingredientes que sufocam o desejo. Olha que contraditório. Porque o desejo vem de sentimentos que nem sempre são os favoritos do amor, que é os ciúmes, a possessividade, o poder, o afastamento, o domínio. Então a gente entende que o desejo nosso pelo outro, ele vem com uma dose de egoísmo. A habilidade da pessoa estar tão conectada consigo mesma e ela tá conectada tão consigo mesma, mesmo que ela esteja na presença com outra pessoa. E aí essa pessoa que tá assim, ela nos chama muita atenção, né? E normalmente ela deve estar cheia de si, sabe? E aí a gente tem que se perguntar, por que que eu me conectei com essa pessoa? O que nela me sintonizou? O que sintonizou a gente, sabe? E aí você tem que se perguntar sobre isso. Será que você não tá querendo estar mais cheia de si também? Como essa pessoa é? Mas aí você procura uma pessoa que só reafirma esse vazio seu. Porque você tá vibrando nessa falta, nesse vazio. E como que a gente faz pra mudar? Como que a gente faz pra mudar essa vibração? A gente tem que olhar pra gente e sentir o quanto que somos, sabe, merecedoras de muito e de tudo que a gente quiser. E eu acho que aí a gente já começa a vibrar em outra sintonia, que é do tipo, ai, deixa eu curtir, viver minha vida e aproveitar as oportunidades que vão aparecer pra mim, sabe? Então acho que começa por aí também. Mas tem um outro ponto muito importante, né? Quando a gente tá falando sobre o porquê que eu quero quando ele não quer, quando ela não quer. É que a nossa mente humana, ela odeia o que está inacabado. Existe um conceito que é chamado de tensão cognitiva não resolvida. E é quando algo começa e não termina. E no amor, isso é extremamente devastador. A pessoa flerta, some, volta, e você fica presa nesse ciclo, querendo fechar o ciclo que nunca foi aberto completamente. Então o problema é que o desejo, ele cresce não pelo que foi vivido, mas pelo que foi prometido e nunca entregue. E aí você fica buscando essa entrega.
E é quando eu digo pra você 3 frases que eu ouvi numa aula que a gente fez no Dia da Mentira, né? A minha marca, a Fábrica de Afetos do Isso Não é um Jogo. A gente fez uma... Eu amo falar tudo completo porque vai que alguém tá ouvindo aqui e não conhece ainda, né? Mas se você é ouvinte assíduo, você já tá cansada de saber e de viver intensamente com a gente. Mas a gente fez uma aula no Dia da Mentira, a gente fez uma campanha super legal, tá? A gente fez os posts explicando sobre a campanha lá no nosso feed, quem quiser ver. É uma baita ideia de marketing. A gente fez uma aula sobre o ghosting e a mentira e por que isso acontece na nossa sociedade, nananã. E foi muito interessante. E nessa aula eu ouvi assim, das pessoas que estavam lá. Primeiro, não precisa ter um depois pra ter sido bom. É o que é, sabe? Eu acho que a gente fica ali confabulando as coisas na nossa mente, querendo fechar esse inacabado, mas foi bom. Então não precisa ter depois pra ter sido bom, tá bom já, sabe? As coisas, elas têm que ser boas enquanto elas estão sendo. A troca verdadeira é para quem vê a vida como algo delicioso de viver. Então, cada momento é algo muito delicioso de viver. E se esse momento já se finalizou, tá bom também. Foi bom enquanto durou. É a clássica frase. Então, às vezes, você tá aí correndo atrás pela promessa que nunca foi entregue, sendo que você pode só olhar para o que foi bom, ficar com isso e seguir em frente, né? E a gente também tem que entender que essa obsessão que a gente fica, ela é muito alimentada pela nossa frustração. Então, quando alguém se afasta da gente sem explicação, a nossa mente fica tentando encontrar vários motivos. E como ela não acha o motivo exato, ela vai e cria esse motivo. E nessa criação você começa a se fantasiar, tipo, será que ele gostava, mas não estava pronto? Será que sou eu que preciso fazer mais um pouquinho para ele querer? Será que ele trabalha demais, por isso que ele demora muito para me responder? 2, 3 dias, muito tempo. Ele tá trabalhando demais, coitadinho. Ai, essa é clássica. É clássica das nossas fantasias. A gente começa a se apaixonar por ilusões que a gente cria, sabe? E não pela pessoa real, mas pela aquela que ela poderia ter sido pra gente. E a gente fica, às vezes, tentando abafar uma coisa que já tá muito clara e a gente só não encara e não vê, porque a gente não quer, porque a gente tá obcecado, a gente quer que dê certo. Mas já tá claro ali, sabe? Já é um sinal, o silêncio, né? Isso também é um clássico. O silêncio, ele é uma resposta. A demora de mais de um dia é uma resposta. E não tem a ver com você. Então, entenda que, às vezes, essa sua pergunta não precisa ter uma resposta exata. É só, tipo, foi bom até aqui. Tá bom. É assim, é muito simples, é o que é. A gente fica muito insatisfeito porque porque é exatamente isso. A gente quer uma resposta, a gente quer porque quer uma resposta. Mas não, é o que é. Fica com isso. E aí tem um outro ponto também que é forte, tá? Porque você quer justamente porque ele não quer, porque isso fere o seu senso de valor. Então, assim, o não querer do outro toca lá no seu medo de não ser suficiente. E aí você vai ficando, aí você fica ali tentando provar pra ele, pra ela e pra você mesmo que você merece ser escolhida. Então, a obsessão começa a servir como um projeto mesmo. Se eu conseguir fazer ele voltar, eu provo que eu sou digna de amor. Mas o que você tá tentando resolver não é com ele. Adivinha com quem que é? Isso mesmo, com você. Então você precisa resolver isso com você, sabe? As pessoas que têm muita autoestima e uma alta autoestima, elas são aquelas pessoas que elas sabem que elas têm os defeitos dela, que elas têm as dificuldades dela, e mesmo assim elas amam, elas se amam. Mesmo assim elas se amam. Isso é ter uma alta autoestima. É nos momentos difíceis, nos momentos que você se sente frágil, você se acolhe, você se ama. E aí, quando você tá com isso trabalhado dentro de você, mesmo com todos os seus defeitos, você não vai ficar dentro desse projeto, sabe? Tentando provar pra você que você é digna de amor, porque você já sabe que você é, entendeu? Essa pessoa não precisa te provar isso. Então, aprenda que nem toda obsessão que você tem é sobre amor. Às vezes, e muitas vezes, é só esse seu eguinho inflado tentando se salvar de uma rejeição.
Porque ele é tão inflado que ele não pode receber uma rejeição, que ele vai dar uma desinflada, né? E aí ele não quer isso. Então a gente precisa se perguntar se isso que você tá tentando viver, que você tá vivendo, é uma conexão ou um looping de escassez. Porque se for esse looping de escassez, a gente volta lá no começo. O que em você tá vibrando essa falta, que você tá se conectando com pessoas que se tornam indisponíveis, entendeu? Começa a sair dessa falta e vai pra abundância. Eu sempre falo isso aqui. E aí, como que você sai dessa vibração que você tá? Você se preenche de outras conexões, você se conecta muito com a sua família, com os seus amigos, no seu trabalho, você fica preenchido de muitas conexões e aí você fica cheia. Quando você tá cheia desse alto amor, quando você tá vibrante em você, você vai encontrar alguém que é semelhante, porque semelhante atrai semelhante. Então você vai encontrar alguém que também tá cheio, mas que não tá indisponível, sabe? Porque muitas vezes você tá ali desejando aquela pessoa que tá cheia de si, mas ela tá indisponível. Então às vezes você só precisa se deliciar um pouquinho mais de você mesmo, sabe? Gente, tá, mas agora eu tenho um fechamento de milhões pra gente. Muito bom! Porque quando você perceber que você tá nessa obsessão, que você tá, tipo, mal. Nossa, eu lembro que essa minha amiga que falou pra fazer um episódio sobre isso, ela tava, tipo, todo o assunto, a vida dela girava em torno disso. Ela não conseguia concentrar no trabalho por causa de um cara que não entregou nada, sabe? Prometeu tudo e não entregou, assim, nada. Então, na cabeça dela, ele tinha entregado muito, né? Mas se você para pra olhar na realidade, depois que isso tudo passou e ela olha pra realidade exatamente como é, você vê que não entregou nada. Mas, quando você tá nessa situação, o que você precisa fazer? Em vez de você correr atrás de várias formas, tipo, ficar postando vários stories pra chamar atenção, tentando pensar mil possibilidades de encontrar com essa pessoa, de esbarrar com essa pessoa, em vez de você ficar planejando como correr atrás e correndo atrás, corra, assim, no seu máximo pace pra dentro. Mergulhe em você. E começa a observar, assim, o que foi despertado em mim quando essa ausência aconteceu. O que despertou, sabe? O que essa pessoa tocou que já estava ferido aqui dentro? Antes dela chegar, já estava ali. Porque, no fundo, você não quer aquela pessoa de volta. Você quer de volta a sensação de ser digna de amor. E isso você pode se dar. As conexões que você faz com outras pessoas, como seus amigos e família, também te dão. Mas você tem que se dar primeiro. E se esse episódio falou com você, se a gente, tipo assim, tocou num ponto muito bom, compartilha muito com aquela amiga, tipo a minha, que tá presa no quase, sabe? Que não vive, mas também não consegue ir embora. Ai, vamos voltar a ver o brilho das nossas amigas, dos nossos amigos de volta. Manda esse vídeo pra eles. E se você quiser ferramentas que te ajudam a sair desse lugar, você também já sabe que tem 10% de desconto com o nosso cupom MIOLOS no Isso Não É Um Jogo.com, que são nossos jogos, mas muito mais do que isso, com muita diversão, mas com muita profundidade pra você se conectar com as pessoas de verdade. Nossa, gente, eu tô rimando muito esses dias, hein? Ai, ai. Mas é isso, conheça nossas ferramentas que te ajudam a sair desse joguinho. Inclusive esse interno aí entre você e você. E pra fechar com chave de ouro, nosso sábado na semana. O que foi nosso sábado na semana, gente? Ah, eu já sei o meu. Foi subir na janela. Meu sonho, eu sou apaixonada com a minha casa. Mas o meu sonho é ter uma varanda, porque eu amo pegar sol. E aí eu comecei a subir na janela, é bem perigoso, tá, gente? Mas eu comecei a subir na janela do meu apartamento. Eu postei uma foto, acho que no meu TikTok, num carrossel, pra começar a tomar sol ali. E, gente, foi tão bom. Isso me recarrega tanto. Juro, é como se a luz do sol fosse bateria pra mim. De fato é. E se você ficou até o final, do final, coloca muitos solzinhos aqui pra eu saber que você é desse grupo mega ultra power nerd emocionalmente. E contem tudo pra mim lá no grupo, no nosso grupo. O que vocês estão achando e o que vocês sentiram, como te tocou. E não esquece de compartilhar, curtir e se inscrever se você tá vendo pelo YouTube, tá bom? Beijo!